A paz do Senhor para você que assiste esse vídeo nesse momento. Eu queria deixar aqui para vocês uma palavra que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Ela diz assim: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta em função do que estava acontecendo lá na igreja de Coríntios. Era uma igreja que estava repleta de dons, mas porém era uma igreja que estava em divisão, era uma igreja que estava em contendas, porque alguns irmãos estavam se sentindo superiores a outros, porque alguns tinham o dom de profetizar, porque alguns tinham o dom de curar, e alguns tinham tantos outros dons, e havia uma disputa dentro da igreja, quem que era o mais importante. Então Paulo, ele escreve essa carta alertando que existia um caminho sobremodo excelente, e que esse caminho era o caminho do amor, que o amor ele era superior a todos os dons. Aquele povo, eles não tinham entendido o porquê que eles tinham recebido o dom. E certamente não era para disputar quem era o mais importante. E certamente não era para disputar qual dom era superior ao outro. É interessante que o apóstolo Paulo, ele fala que ainda que ele entregasse o seu corpo a ser queimado, que nada disso valeria. Que ainda que ele pegasse todos os seus bens e entregasse aos pobres, que sem amor nada disso valeria. Ou seja, o amor, ele é o combustível que move toda a igreja. Não adianta sacrifício sem amor, não adianta sacrifício coxo, não adianta profetizar se não tiver amor, nada disso adianta. Não adianta você fazer boas ações, boas obras, mas se não tiver amor, isso não adianta. Quando eu entendo que o amor ele é superior a todos os dons, eu vejo isso na própria vida de Jesus, porque Jesus ele teve a sua passagem pela terra, ele transformou a água em vinho dentro de um casamento, quando uma família estava a passar por um opróbrio, quando uma família estava a passar por uma grande vergonha, mas Jesus ele estava ali naquele casamento, ele transformou a água em vinho. E eu quero dizer que esse mesmo Jesus, ele é capaz de mudar a tua vida, que esse mesmo Jesus, ele é capaz de mudar a tua história, assim como ele mudou a água, assim como ele transformou a água em vinho, ele pode transformar esta tua situação da noite para o dia. Jesus ele operou tantos outros milagres, quando ele cura o cego Bartimeu, quando ele ressuscita o seu amigo Lázaro. Jesus ele operou tantos outros milagres, quando ele multiplicou os pães, quando ele caminhou sobre o mar, tantas outras coisas que Jesus ele fez. Mas eu vejo que o maior de todos foi quando ele se entregou naquela cruz por amor à minha vida e por amor à tua vida. Então eu entendo que o amor ele é praticidade, que o amor ele é um movimento. Eu entendo que o amor ele é ação. Eu entendo que o amor ele não se resume simplesmente em palavras, mas totalmente, completamente em ação. E essa foi a ação de Jesus Cristo por amor à minha vida e por amor à tua vida. Ele se entregou. Ele entregou o seu corpo e foi um ato de amor. Eu li num livro, por esses dias, a história de um homem que ele resolve visitar os seus pais, e ao chegar próximo da casa dos seus pais, ele vê um grande movimento. A casa dos seus pais estava pegando fogo, e ele não pensa duas vezes, ele entra dentro daquela casa a fim de salvar os seus pais. Ele teve uma tentativa frustrada, porque ele não consegue salvar os seus pais veio a óbito, e ele obteve uma grande cicatriz na sua alma, e além dessa grande cicatriz na sua alma, a sua face do lado esquerdo, ela foi queimada, e esse homem
homem ele passa a viver num estado de depressão profunda, porque ele se tranca, ele se isola da sua família, ele se isola da sua esposa, ele se isola dos seus filhos, devido a essa terrível dor. E diz que ele recusou inúmeras tentativas de ajuda, mas quando ocorreu uma situação que a sua esposa, ela procura um médico cirurgião e ela conta toda a história do seu esposo e diz que ela queria ajudar ele, e o cirurgião ele diz que a medicina era avançada, que certamente ele conseguiria fazer o bom trabalho e restituir a face do marido dela, e ele provavelmente ele se alegraria, seria uma tentativa de trazer ele para fora daquele quarto, seria uma tentativa dele aceitar a esposa dele, entrar na vida dele novamente. E a mulher, ela disse que não, falou assim, não, mas não é isso, todas as tentativas foram frustradas. O que eu venho pedir para você, doutor cirurgião, é que você faça com que o meu rosto venha ficar parecido com o dele, porque assim, quem saiba, ele me aceite na vida dele novamente. O que é interessante é que o doutor, ele disse que não, mas ele se comoveu com essa história, e ele vai até a casa daquele homem, e ele diz, ei, o que aconteceu comigo nesse dia de hoje foi diferente, o que nunca aconteceu em tantos anos de profissão, porque eu posso fazer uma cirurgia em você, e olha, eu não vou nem cobrar nada, porque eu fiquei sabendo da tua história, eu fiquei sabendo da tua situação. E aquele homem, nada ele responde, e o doutor ele disse, eu entendo o que você está sentindo agora, mas eu preciso te contar algo. Eu entendo a sua resposta, eu entendo a tua decisão de dizer não, mas eu preciso lhe dizer sobre a tua esposa, que ela me procurou nesse dia de hoje, e ela pediu que eu fizesse com que o rosto dela ficasse parecido com o teu, a fim de que você aceitasse ela na sua vida novamente. E esse homem, ele se emociona, o cirurgião ele consegue escutar aquele homem chorando dentro daquele quarto, e lentamente ele abriu a porta e ele permitiu que aquele cirurgião adentrasse dentro daquele quarto e abrisse um diálogo com ele. Eu quero dizer que da mesma maneira, Cristo ele já fez assim com a minha vida e com a tua vida. Ele não só teve uma passagem pela terra, ele não somente operou milagres, ele não somente operou grandes feitos, mas ele se fez homem, ele se fez carne, como eu e como você, da maneira que aquela mulher estava prestes a se sacrificar por amor do marido dela, para que o marido dela aceitasse ela na vida dele. Esse Jesus ele já fez um sacrifício em prol da minha vida, em prol da tua vida, quando ele se entrega naquela cruz do Calvário, quando ele recebe quando ele foi chicoteado, quando aquela lança foi introduzida no seu corpo, quando homens cuspiram na sua face, quando arrancaram a sua roupa, quando ele ficou num estado de vergonha, foi por amor da minha vida e por amor da tua vida, quando nem eu e nem você merecíamos. Mas Jesus, ele se fez homem, mas Jesus, ele se fez carne por amor da minha vida e por amor da tua vida. Esse sacrifício ele já foi consumado. Pode ser que você esteja carente de amor, pode ser que você esteja passando por uma frustração espiritual, uma frustração sentimental. Quem saiba você está carente de amor, mas eu venho aqui nesse dia de hoje dizer para você que a maior prova de amor foi que Jesus ele fez por mim e por você. E eu também quero dizer para você que está se sentindo muito importante, porque você prega, porque você profetiza, porque você roda, porque você sapateia e se mostra ser alguém espiritual. Se você não tiver o amor no teu coração, tudo isso é em vão. Tudo isso é em vão. É como um carro sem gasolina. Um carro foi projetado para transporte, para transportar. E um carro sem gasolina ele não funciona. Pode ter roda, ele pode ter motor, ele pode ter uma bela pintura, ele pode ter um belo design, mas se não tiver gasolina, ele não sai do lugar. Da mesma maneira são os dons espirituais. Sem o amor, ele não funciona. Sem o amor, não vai para frente. Sem o amor, fica estacionado. Sem o amor,
fica estagnado. Amém? Essa é a palavra que eu quis gravar e deixar para cada um de vocês nesse dia de hoje. Que Deus abençoe a minha vida e também abençoe a sua vida. Não sou pregador, não sou eloquente, não tenho uma retórica, mas foi isso que o Senhor colocou no meu coração nesse dia de hoje. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vós. Amém?